tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo deste humilde canal, hoje para tratar de um dos atentados e um dos ataques mais famosos da história, mais marcantes da história da Segunda Guerra Mundial, que este ano completa seus 80 anos. O ataque de Pearl Harbor, um ataque que tem um peso significativo na história do século XX, da Segunda Guerra Mundial, porque foi este o ataque que provocou a entrada dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial e também foi o ataque que provocou, transformou a Segunda Guerra Mundial, deu a ela a proporção mundial neste momento. Então no dia 7 de setembro, dia 8 para os japoneses já, no início da manhã, às quase 9 da manhã, a base naval de Pearl Harbor nos Estados Unidos é atacada de surpresa pelos japoneses, deixando um saldo de mais de 2.000 pessoas mortas, mais de 1.000 feridos, uma destruição significativa na força militar dos Estados Unidos, ainda não aquela que os japoneses esperavam destruir, porque algumas das embarcações e algumas das aeronaves militares dos Estados Unidos tinham sido retiradas na noite, em alguns dias anteriores para manobras militares, enfim, não estavam naquele momento na base, então não acabou provocando a destruição que os japoneses esperavam com este ataque em 1941, mas deixou uma destruição significativa nesse momento. E aí este ataque provocou a entrada, a declaração de guerra dos Estados Unidos contra os japoneses, e aí pela política das alianças da Segunda Guerra Mundial, né, o eixo Roma, Berlim e Tóquio acaba levando os Estados Unidos a entrar para a guerra do lado dos aliados. Mas entender o ataque de Pearl Harbor neste vídeo, nós vamos ter que voltar um pouquinho atrás, porque mais do que provocar ou estar dentro do contexto, sempre quando a gente ouve falar do ataque de Pearl Harbor, estamos falando de Segunda Guerra Mundial, o ataque de Pearl Harbor tem uma ligação com uma história um pouco mais antiga da relação entre os dois países, né? A Segunda Guerra Mundial, o ataque de Pearl Harbor, ele tem uma ligação muito forte com a economia dos dois países. Então, para entender o ataque de Pearl Harbor lá em 1941, a gente tem que voltar para o século XIX. No início do século XIX, nós vamos viver aquilo que nós chamamos da corrida imperialista, o momento da expansão da economia capitalista, da industrialização, das disputas entre os grandes países, entre as grandes potências econômicas neste momento. E aí, neste momento da primeira metade do século XIX, o Japão ainda vivia uma característica feudal, era um país fechado. E lá em 1868 começa a era Meiji no Japão, que é um dos momentos de maior prosperidade, desenvolvimento e expansão do Japão. Tanto no sentido cultural quanto no sentido econômico, o Japão vai criar uma base muito forte nesse momento. E a partir da era Meiji, o Japão começa a transitar daquele feudalismo e começa a se abrir para o mundo ocidental, adquirindo as características mais parecidas, né, com aquelas dos países industrializados. Começa um processo de expansão econômica nesse momento e também dá início a um projeto de política expansionista neste momento, a formação do seu grande império, que é o que vai colocar, né, que marca esse período da história do Japão na Segunda Guerra Mundial. Então o Japão tinha um grande desejo de formar esse grande império. Para isso ele precisava de mais territórios e, em especial, ele também precisava de mais recursos para alimentar esse processo de expansão e industrialização. Em especial, ele precisava de petróleo, ele precisava de carvão, aço, ferro e outros minerais para sustentar, matérias-primas básicas para sustentar esse processo de desenvolvimento nesse momento. E aí a única forma dele conseguir obter estes recursos era provocar essa política expansionista entre os territórios do Pacífico neste momento, né? E esse território já era um território dominado em especial pelos europeus e pelos norte-americanos nesse momento. E aí que começa a nascer esta rivalidade, esse choque de interesses distintos, em especial entre Estados Unidos e entre o Japão nesse momento, né? A partir desse momento o Japão começa a criar uma grande base, uma militarização, né? No início do século XX o Japão vai viver a guerra russo-japonesa com a Rússia nesse momento, vai destruir surpreendentemente a Rússia.
e o Japão vai mostrar para o mundo uma grande força militar que vai deixar, de forma geral, o mundo um pouco até surpreso neste momento. Tá? Vai se envolver numa guerra também com os Estados Unidos, não uma guerra de grandes proporções, que é a guerra hispânico-americana, que é uma guerra que os Estados Unidos sai vitorioso, e ele tem o controle das Filipinas, um território que vai ser bastante disputado entre esses países. Então, até o final do século XIX, nós vamos viver essa tensão, esse início de tensão das disputas imperialistas por zonas de influência, pelos recursos naturais, pelas disputas dos territórios no Pacífico neste momento, né? A partir do século XX, os Estados Unidos também dão uma atenção especial para essa região da Ásia, para essa região do Pacífico. Os Estados Unidos, que começou logo após a independência o seu processo de expansão territorial, quando chega no oeste, abre então uma grande porta econômica nesse momento, e ali começa a se intensificar essas disputas entre os Estados Unidos, né, a força econômica dos Estados Unidos, e o Japão, que desponta como uma grande potência, um grande império nessa região da Ásia neste momento. E essas disputas vão se intensificando nesse contexto, tá? Pelas disputas em especial econômicas nesse momento, né? No início aí da década de 30, o Japão, aproveitando a confusão feita pelo Hitler e pelo Mussolini na Europa, né? O início da Segunda Guerra Mundial, os processos de expansão dos dois estados totalitários, o Japão se aproveita nesse momento e resolve se apropriar de alguns outros territórios, já que os países europeus começam a prestar um pouco mais atenção dentro da Europa e começam, de certa forma, a afrouxar um pouquinho o controle, né, a atenção que eles tinham ali sobre os territórios dentro da Ásia, e aí o Japão se aproveita para se engrandecer ali, expandir a sua política expansionista. Neste momento, a Inglaterra e os Estados Unidos começam a fazer alguns acordos militares para que os Estados Unidos colaborem com os aliados, mas os Estados Unidos ainda não está oficialmente na guerra. Então os Estados Unidos concorda com esta ajuda militar, desde que não provocasse um envolvimento direto nesse momento. E aí a grande missão dos Estados Unidos era justamente conter o Japão nesse processo expansionista, para não deixar o Japão criar muita força na Ásia. E aí o que os Estados Unidos pode fazer neste momento e conter o Japão sem se envolver diretamente na guerra? Ele usa a moeda, né? Então, a grande arma dos Estados Unidos nesse momento são embargos econômicos, principalmente sobre aqueles recursos naturais que o Japão mais precisava para este processo expansionista da sua economia. Então, aí, para o Japão, nesse momento, o Japão começa a enfrentar alguns embargos. Não consegue mais comprar petróleo, não consegue comprar carvão, não consegue comprar aço, tá? Que começa a limitar a sua economia. E aí, para o Japão, sobra-se duas opções. Uma, aceitar os embargos, porque ele não tem força para lutar contra os Estados Unidos nesse momento, ou usar a força militar e atacar. E aí surge uma das figuras mais marcantes da Segunda Guerra Mundial, o almirante Yamamoto. Este que foi um dos grandes estrategistas da Segunda Guerra Mundial. Então ele lidera a segunda opção que fica para o Japão. O Japão decide atacar militarmente e tentar tirar os Estados Unidos militarmente desta região da Ásia e do Pacífico. E aí é o Yamamoto que planeja o ataque de Pearl Harbor no dia 7 de setembro, né, provocando então a destruição da base naval de Pearl Harbor e provocando a entrada dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial. E a partir daí, então, a Segunda Guerra Mundial ganha um novo contorno, né, com novas proporções, enfim, né, a Segunda Guerra Mundial aí toma uma nova faceta nesse momento. Então, em especial, a Segunda Guerra Mundial, ela tem um contexto econômico, né, ela tem um peso econômico, e aí, tanto para os Estados Unidos quanto para o Japão, entrar na guerra era algo fundamental e favorável para as suas economias, né? Para os Estados Unidos foi, né, a grande salvação e definitivamente o ponto final da crise de 29. Os Estados Unidos ainda vinha se recuperando. A entrada dos Estados Unidos na guerra
entre aspas, conserta literalmente a sua economia, né? Porque os esforços de guerra vão reaquecer a economia, os investimentos, enfim. Até este momento também a opinião pública nos Estados Unidos era completamente contrária ao envolvimento na guerra. Após o ataque de Pearl Harbor, todo mundo passa a ser favorável a entrar na guerra. Então você tem um grande apoio popular para a participação na Segunda Guerra. E para o Japão, a gente mais ou menos sabe um pouco da história, né? O Japão se envolve, acaba, né, não tendo força militar suficiente para conter os Estados Unidos, e aí o final da guerra é bastante traumático para o Japão, né? As 2 bombas atômicas, um período de intervenção que dura até 1952. Então, para o Japão, o resultado da Segunda Guerra Mundial vai ser bastante danoso e catastrófico para aquele projeto expansionista que ele vinha construindo, né, desde lá da segunda metade do século XIX, ok? Ó, gostou do vídeo? Deixa seu like e segue o canal.